Vamos executar um pouquinho para a gente ver como está a aplicação neste momento. Aqui eu digito o nome do bem, por exemplo, bicicleta, valor inicial 250, eu cadastro o nome da bicicleta, vem aqui, né? Eu posso cadastrar outro objeto, tá? Tá aqui, ó, objeto carro, e aí quando eu clico em cima do nome, exatamente neste campo vem o nome do objeto a ser leiloado. Observe que eu consigo editar aqui, não é? Esse campo não é bom a gente editar não, então eu vou mostrar para vocês como é que eu desabilito esse campo. Tá? Primeira coisa então é desabilitar o campo. Isto. Selecione esse campo aqui, ó. Nesse lado aqui de Properties, a gente tem um conjunto de propriedades daquele campo. Eu vou procurar aqui esse campo, ó, editável, e vou desmarcar aqui, tá? E apenas isso. Veja o que acontece agora. Então eu ponho o nome do bem, bicicleta, valor 250. Quando eu clico, eu não consigo mais editar. Bom, então uma vez selecionado, desmarcado aqui, ó, a propriedade editável, a gente executa. E aí eu cadastro um bem aqui, valor inicial, aperto cadastrar. Quando eu clicar aqui, o nome vem para nesse campo, né? Ó, eu posso ter outro bem aqui, cadastrado. Então, aqui carro, bicicleta, e eu não consigo mais editar o campo, tá? Bom, próximo passo então, todo leilão quando é cadastrado, ele já é criado aberto. Mas aqui não está aparecendo, ó. Então eu preciso, junto com o clique, aparecer o nome do bem leiloado aqui, eu preciso então marcar uma dessas duas opções. O leilão pode estar aberto ou fechado, tá? Então, aonde que nós vamos fazer essa alteração? Eu vou lá para o source do código e vou aqui procurar aonde é tratado o evento da lista, que é exatamente aqui no mouse e clique, tá? Então, veja que esse código aqui serve para ler a posição na lista. Com índice eu tenho a ordem na lista da tela e com isso eu pego a lista de leilões, eu tenho o leilão corrente. O leilão corrente tem uma propriedade que é leilão aberto ou fechado. Então eu posso testar aqui, ó, if leilão corrente ponto is leilão aberto, ele vai voltar true ou false conforme o leilão estiver aberto ou fechado. Se estiver aberto, aqui eu vou marcar, né? Marcar o rádio button sim. Caso contrário, marcar o rádio button não. Vamos só verificar uma coisa aqui, antes da gente fazer isso. Ó, ele ainda não está funcionando como rádio button. Para que eles funcionem, eles têm que pertencer ao mesmo grupo, tá? Então, vamos olhar aqui onde que ele é criado e vamos criar um rádio button. Cadê os dois rádio button aqui? Aqui, ó, rádio button sim, rádio button não. Bom, pessoal, então nós vimos que o rádio button ainda não está mutuamente excludente. Para isso a gente vai ter que criar um grupo a partir da classe button group, tá? O new button group. E esse passo então eu informar quem faz parte desse button group, adicionando aqui o botão, o radio button não e button group add. Vamos testar então, testando. Agora funciona como um radio button, grupo radio button, tá? Então agora vamos começar a registrar os lances, tá? Para tanto
nós vamos ter que criar um evento para este botão aqui, ó, registrar lance. Tá? Eu clico 2 vezes, ele me leva. Opa, aqui ó, viu que ele criou uma classe anônima interna, tá, para tratar esse evento. Só que eu não quero isso, eu quero tratar aqui, ó, neste método ActionPerformance. Eu vou dar um Ctrl Z, eu venho aqui Window, Preferences, escrevo Handler, modifico aqui ó, o modo como ele vai gerar. Antes estava Create Anonymous Class, né? Uma classe anônima. Eu vou criar a partir de um listener, Apply and Close. Quando eu clicar 2 vezes, ele vai me trazer o cursor para este método aqui. Aí você me perguntou, opa, mas esse método aqui está tratando o evento deste botão. Agora eu quero tratar o evento deste botão. E está me levando para o mesmo método. Então eu preciso fazer uma diferença e saber qual botão foi apertado. Tá? Para isso, então, a gente vai fazer aqui ó, um switch. Tá vendo esse argumento aqui? Ó? Tá? Ele carrega, então, ele carrega aqui para mim. Eu vou trocar isso aqui de Action Event. Eu vou colocar aqui no botão. Vai. Tá? E eu vou dar um switch no botão ponto get action comment. Tá vendo esse método aqui, get action comment, volta uma string. Que string que ele volta? Justamente o texto do objeto, cadastrar e registrar lance. Bom, esse primeiro código aqui, ó, é relativo ao texto cadastrar, com C maiúsculo, né? Então eu vou dar um switch aqui, ó. Switch case, abre aspas, cadastrar. Qual o código? Lembre-se que o último comando tem que ser break. Nós vamos pegar esse código aqui, ó, ou melhor, esse aqui, ó. Opa, desculpa. Opa. Shift F. Shift F. Então eu tenho aqui o case cadastrar. Eu vou fazer o case, esse texto que está aqui, ó, registrar lance. Vou até aproveitar copiado aqui. Switch case, registrar lance. Então aqui vem um código para registrar o lance. O que significa registrar o lance? Significa que eu vou ler o valor desse campo, e chamar o método registrar lance do leilão. Tá certo? Beleza. Bom, esse campo aqui precisa de um nome, ó. A gente está usando aqui text field, nome do arrematante. E aqui também é um text field, então eu vou chamar text field valor do lance. Certo? Certo? Beleza. Tá. String nome do arrematante igual text field nome do arrematante ponto get text. O valor double, valor do lance. Lembre-se que nomes de variáveis têm que ser nomes significativos. Estou dando nome grande para cada variável aqui, tá? Igual text field valor do lance ponto get text. Lembre-se que o getText retorna para mim uma string que eu tenho que converter para um inteiro do tipo double. Então, para isso, eu vou usar a classe double e o método passe_double, que recebe uma string, justamente essa que está lá no texto, e retorna para mim. Mais alguma coisa assim? Com o nome do arremetante, o nome do lance,
eu vou criar um lance. Veja que lance é esse objeto aqui, né? Então, vamos lá, vamos criar lance igual a new, lance, passando o nome do arrematante e o valor do lance. Certo? E eu preciso agora registrar. Então, eu vou pegar o leilão corrente, ponto, registrar lance. Ah, sim, na verdade, quem cria o objeto lance está dentro do método registrar lance. Ó, eu não preciso fazer isso aqui. Então, foi um esforço. Tiro aqui. Aqui eu passo o nome do arrematante, né? E aqui o valor do lance. Certo? Dessa forma, o lance está registrado. Então, continuando, vamos fazer um teste. Eu vou bicicleta, valor inicial 250, cadastro aqui. Arrematante, meu nome e o valor do lance, 300. Ah, peraí. Olha aqui, eu dando lance sem ter algum bem aqui. Então, esses campos também têm que nascer desabilitados. Só serão habilitados quando tiver um leilão sendo registrado naquele momento. Então, mais um probleminha aqui. Bom, vamos fazer assim. Eu vou criar um método desabilitar campos e habilitar campos para desabilitar esse campo e esse botão aqui, ó, que eu vou chamar de btn registrar lance. btn registrar lance. Tá certo? Bom, então vamos criar dois métodos aqui, quando eu precisar habilitar e quando eu precisar desabilitar, né? E no início, esse campo e esse campo vão estar desabilitados. Podemos até fazer um teste aqui agora, só para vocês verem, ó. Esse campo eu não consigo entrar nele, esse aqui tá, né? Só que quando eu clicar aqui, eu vou querer não clicar nesse, algum campo aqui, deixa eu colocar um valor lá. Quando eu clicar aqui, ele vir para cá, ele vai habilitar esses três campos aqui. Tá certo? Quando eu clicar em não, ele vai desabilitar. Então, para tanto, vamos criar esses dois métodos aqui. Quando eu vou lá no evento do mouse clicked da lista, tá vendo? JList bem cadastrado. Quando houver o clique, né, ele vai colocar o nome e vai habilitar os botões. Então, vou escrever aqui, habilitar campos. Olha, ficou vermelhinho, né? Você posiciona o mouse, o cursor em cima da palavra, escolhe Ctrl 1 no teclado, e aí, ó, Create Method Habilitar Campos. Aí ele criou lá embaixo para mim, ó. Opa, desculpe. Só que eu quero criar, como é uma inner class, uma classe anônima aqui, ó, ele criou um método aqui dentro. Eu não quero aqui. Eu quero aqui, ó. Create Method in Type Projeto Final. Aí ele criou para mim lá embaixo, ó, habilitar campos. Tá aqui. Para habilitar campos, eu vou pegar esse campo aqui, que chama nome do arrematante, esse campo aqui que chama valor do lance, e esse campo aqui que chama btn registrar lance. Né? Esses três campos, então, vão vir aqui e vão receber o botão btn registrar lance ponto
set, como é habilitar? Set enable true. O text field, esses dois aqui, nome do arrematante e valor do lance. Então, text field, nome do arrematante, ponto. É a mesma propriedade, set enable true. Text field, valor do lance, ponto, set enable, não é editable, ó, é enable, true. Vamos testar aqui para ver o que acontece, ó. Vamos lá. Eu tenho, ó, por enquanto, não tem nada habilitado aqui, está tudo desabilitado, né? Cadastro, eu clico aqui, ele habilita para mim, certo? Esses campos aqui, tá? E aí eu tenho que também fazer, ó, esqueci de fazer a habilitação, a marcação desse hard button sim ou não, que vai ser aqui também. Eu até botei o comando aqui e não fiz, né? Marcar o hard button sim, então é hard button, hard button, no. Primeiro eu tenho que testar aqui. Se está aberto, é hard button sim selected. True, né? Se não, ó, marcar como não, então é hard button no ponto set selected true. Vamos testar. Cadastrar. Quando eu clico aqui, ó, tá aberto, certo? Eu posso fechar aqui, tá? Depois nós vamos ver a ação do fechar, que quando fechar eu tenho que imprimir a lista de todos os lances. Então, está funcionando para a gente aqui, né? E está registrando os lances aqui embaixo também. Vai registrando os lances. Certo? Então, já estamos com a aplicação quase pronta. Clico aqui, dando os lances, registrar lance, registrar lance, registrar lance. Quando eu clicar em não, aí ele tem que imprimir a lista de lances e o vencedor, que a gente já sabe, o próprio objeto leilão já define esse vencedor. A gente só precisa então implementar a impressão deste, que já existe aqui, né? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que tem o finalizar que imprime para mim, tá? Ó, gente, testando, então olha lá. Clico aqui, dou um lance, outro lance, e quando eu clicar aqui, tá? Olha, eu tenho que programar um evento não que chama o finalizar leilão. Esse evento aconteceu no rádio button, tá? Para isso, então, eu tenho que programar um evento para esse botão aqui, ó. Bom, então, eu preciso gerar o evento para esse não. Eu venho aqui, ó. Eu seleciono o evento Action Performed, dou um clique duplo. Ele me leva, então, para esse Action Performed. E aqui, então, eu vou fazer o case. Qual que é o título que tem lá? Não, né? Case, não. A gente faz o quê? Eu pego leilão corrente, ponto, finalizar. Passando exatamente o frame. Vamos fazer um teste para a gente ver como está acontecendo. Ó. A1, cadastrar, Z1, registrar lance, 11, registrar lance, cliquei em não. Neste momento, então, ele imprime para mim a lista, ó, bem iluminado, nome do arrematante, os valores e o vencedor que está aqui. Ó. Perfeito, gente? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Tirar esse teste daqui. Que mais? Depois que eu... sim. E depois que eu imprimo aqui, eu vou desabilitar os
os campos, né? Então eu tenho um campo, eu tenho um método habilitar campos, eu vou criar um método desabilitar campos, que vai ser exatamente o contrário do, vou chamar de desabilitar campos. Eu troco aqui por false bem, valor inicial 1, cadastrar, clico aqui, nome da arrematante, valor do lance, vou cadastrar no lance, valor do lance, vou cadastrar no lance. Quando eu apertar em não, ó, ele lista para mim e os campos são desabilitados. Uou, eu não chamei desabilitar campos. Né? Então, quando eu clicar em não, finaliza e desabilita os campos. Testando de novo. A1. Dou um lance aqui. Outro lance aqui. Clica em não. Listou para mim. Ó, os campos ficam desabilitados. Vamos cadastrar um outro bem. Bem B. Quando eu clico no bem B, tá? Esses campos têm que estar desabilitados, habilitados, né? Quando eu clico aqui no A, ó, ele está fechado, então esses campos não podem mais registrar lance, como eu estou fazendo aqui, ó. Né? Então eu tenho que ter uma maneira de um leilão fechado, quando eu clicar aqui, e que evento que é esse aqui? É o evento que acontece no JList. Então, quando eu clico no leilão, se ele estiver fechado, eu desabilito os campos. Então, vamos lá no JList. Né? JList. Se o leilão estiver fechado, né? Se o leilão estiver fechado, eu marco como não e eu desabilito os campos. Olha só. Nome do bem A, valor 1, eu cadastro. Nome do bem B, eu cadastro. Vou leiloar o A. Cadastro. Fechou o leilão. Agora eu vou leiloar o B. Tá? Ó, ainda ficou lixo aqui, hein? Eu tenho que limpar isso aqui, ó. Tá? Quando eu volto para o A, eu não consigo dar lance. E se eu quiser abrir esse leilão de novo? Tá? Vamos supor que uma vez fechado não pode abrir mais. Pronto. Então, depois que eu fecho um leilão, então eu não posso abri-lo mais. Então eu vou, além de fechar, vou desabilitar esses campos para ficar eternamente fechados. Né? De forma que, então olha aqui, ó. Quando eu finalizo o leilão, além disso, eu vou pegar o botão radio button sim ponto set enable false, que eu desabilito o campo. Além disso, quando eu abrir o leilão, que é o evento aqui em cima, né? Quando eu clico e levo o leilão para lá, além de habilitar os campos, toda vez que eu habilitar campo, eu vou limpar os campos também, tá? Então eu habilito, coloco aqui, ó, btn, botão, opa, esse não, esse aqui, ó, text field, nome do arrematante, ponto, set text, aqui também, text field, valor do lance, ponto, set text. Vamos testar então, testando. A, cadastrar. B, cadastrar. Então, arrematante A. Arrematante Z, dá um lance. Outro lance. Quando eu fechar aqui, ó. E o sim está desabilitado. O não, eu continuo clicando nele. Eu vou agora leiloar o B. Ó, veja que o campo já vem vazio. Dou um lance aqui. Né? Quando eu fechar, ó, e eu não consigo mais abrir o leilão.
Bom, pessoal, dessa forma encerramos então o desafio 1 e a finalização do projeto final.